Olá, boa noite, meus queridos. Uma alegria, mais uma vez, estar com vocês. Uma grande alegria por ter um formato de acesso a todos vocês. Isso alegra muito meu coração. Vocês são todos muito bem-vindos aqui nesse tempo de comunhão em torno da palavra do Senhor, sempre esperando pela unção do Espírito Santo, sempre esperando que o Senhor nos abençoe. O nosso canal, a proposta é funcionar sempre nas sextas-feiras, né? Mas nessas 2 semanas, onde tem o Natal, o Ano Novo, a gente achou melhor não interromper, mas também, assim, na véspera do Natal e véspera do Ano Novo, tá todo mundo reunido com a família e tudo, e nós achamos que seria mais próprio nessas semanas a gente antecipar para quinta-feira, né? Então, nós estamos hoje aqui, pensamos e esperamos no Senhor daqui a 8 dias, de hoje a 8, voltar a estar com vocês, né? E hoje queremos abordar da forma mais enxuta possível esse tema que às vezes é controverso, né? Sobre o que é realmente o Natal para um cristão. Eu não concordo nem com o que o mundo diz, nem com aquilo que a religião cristã geralmente diz, né? Nós temos essa proposta de estar sempre respondendo perguntas pendentes da live anterior. Hoje nós não vamos fazer isso, porque na nossa live anterior foi uma entrevista com os amados irmãos, e foi anunciado que eles vão estar de novo no canal. Temos data marcada com todos eles, dentro do tema da educação domiciliar, dentro da nossa proposta de lembrar sempre a palavra de Jesus, que disse: deixai vir a mim os pequeninos. Então, quando nós tivermos a live com cada um daqueles irmãos que estão, essas lives estão agendadas, então aí, nesse momento, vai ficar bastante espaço para vocês fazerem mais perguntas. Tivemos muitas perguntas no chat, mas não tivemos perguntas nos comentários do vídeo, né? Bom, gente, eu queria aqui, mais uma vez, chamar o nosso amigo que vocês todos conhecem, o Jean. Eu queria dizer para vocês que hoje eu chamo o Jean de amigo, porque hoje eu tenho conhecido mais ele pessoalmente, principalmente quando ele veio aqui em Salvador, fazer uma gravação aqui, num retiro nosso. Tive o prazer de conhecê-lo mais de perto, só não sabia que era tão alto. Mas, assim, tenho conversado muitas vezes com ele, como com o Fernando também, e, assim, conheço a obra do Senhor na vida dele e aquilo que o Senhor está fazendo através da vida dele em São Paulo, né? Então, eu queria pedir para o Jean entrar aí. Jean, te apresenta um pouquinho mais para esse povo, conta um pouquinho aí para nós sobre, sei lá, a época da sua conversão, o seu casamento, o seu ministério, o que você está fazendo hoje dentro da igreja. Seria interessante para os irmãos poderem conhecer um pouquinho mais você. Amém. Obrigado pela referência, meu amigo também agora, né? Bom, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, nessa nova iniciativa aqui agora no canal do Marcos, e de maneira muito sucinta, eu nasci em Belo Horizonte, sou mineiro, e lá minha família, de maneira bem compacta, meus pais sempre, acho que como grande parte das famílias brasileiras, eram católicos nominais, né? Não praticantes. Mas quando eu tinha aí por volta dos meus 7 anos, nós éramos 3 irmãos. Tinha uma irmã mais velha que eu, e essa irmã faleceu de uma maneira trágica, assim, de um acidente
bem difícil, assim. E a família, meus pais, nossa família ficou muito abalada obviamente, por essa perda. E aí meus pais foram procurar socorro, né? Auxílio na fé e daí em diante nós fomos caminhar com a igreja, né? Com os irmãos que frequentamos várias denominações, e meus pais acharam consolo na igreja e começaram a caminhar aí. Eu fui junto, né? Tinha 8 anos, 7, 8 anos, fui junto. Então, daí para frente, a minha vida inteira foi no meio da igreja. Mas, encurtando a história, com 18 anos, eu estava muito envolvido as tarefas, as atividades que existiam ali na congregação, mas eu tinha me tornado um religioso com distintivo, com estrelinhas no peito, assim, eu, eu tinha cargos na congregação e atividades mil, mas meu coração estava muito distante de Jesus, né? E por uma circunstância muito inusitada, lá em Belo Horizonte, pelo menos na onde a gente morava, era comum os pais estudarem num colégio, aí os filhos também estudarem no mesmo colégio. Então, eu estudei a minha vida inteira no colégio que os meus pais estudaram também. E aí você acaba criando conexões muito por bastante tempo. E tinha e depois que eu me formei no colégio, a gente naturalmente perdeu o contato de algumas pessoas e eu revisitei, depois de um tempo, uma colega de escola e aí eu fui para tentar pregar o evangelho para ela, né? Falar de Jesus, pregar o evangelho na maneira que eu imaginava, né? Convidar ela para ir num culto, qualquer coisa do tipo. E eu tive contato com alguém que só falou de Jesus durante toda a minha conversa. Eu fiquei impactadíssimo, assim. Ela falou de Jesus, só. Não falou de estrutura da igreja, não falou de culto, de louvor, de nada. Só de Jesus. E fui convidado a ir no encontro. Depois que eu fui nesse encontro, um irmão sentou comigo e pregou o evangelho do reino de Deus para mim. Aquilo foi uma maluquice na minha cabeça, assim. Eu tinha, em 1 hora de conversa, eu fui exposto a coisas que em 10 anos de convivência no meio evangélico eu não tinha sido. E isso foi um impacto gigante para mim. E naquele dia eu percebi que eu não tinha entregado a minha vida a Jesus, a esse Jesus que eu tinha conhecido naquele momento. Eu estava servindo a uma estrutura. Eu estou falando da minha experiência, né? Obviamente, eu aprendi a ter reverência a Deus e temor e respeito, mas eu vivia para mim mesmo. Eu tinha a minha vida e tocava a minha vida, vivia em práticas de pecado. Daí, nesse final de semana que eu encontrei essa turma aí, minha vida foi mudada completamente. Teve uma conversa que a gente teve aqui em um desses podcasts ou vídeos que alguém perguntou assim, mas como saber que alguém é convertido? E aí, acho que foi o João Bion que respondeu assim, é fácil. A vida dessa pessoa mudou completamente. Então, se ela foi transformada, é porque, muito provavelmente, ela teve um encontro com Cristo. E aí, daí para frente, minha vida se tornou buscar, ir atrás da vontade de Deus para fazer ela. Enfim, e depois, caminhando com Jesus, vim para São Paulo, visitei alguns irmãos e conheci minha esposa. Casamos em 2008, a Lívia, que é filha do Hélio, meu pastor e amigo também. Nós nos casamos e hoje estou aqui em São Paulo desde 2008. Moro aqui em São Paulo, estou aqui e tenho 3 filhotes, o Caio, a Mari
e o Que Levi. idade estão os meninos? O Caio tá com 8, a Mari tem 6 e o Levizinho tem 1 aninho. Eita, coisa Graças a boa. Deus. E aqui estou cooperando com a igreja aqui, enfim, coopero com um grupo caseiro, uma igreja na casa aqui, que reúne aqui onde a gente mora, e já há algum tempo servindo os irmãos aqui, com muita alegria de fazer parte desse corpo, desse povo aqui, desses irmãos Amém. amados. É isso. Amém. Amém. Estava pensando aqui já, nós vamos ter que dar um jeito aqui. Como é que nós vamos fazer? Queria avisar o pessoal aqui, o Jean vai ser um dos entrevistados aqui do nosso canal. Então nós vamos ter que ver como é que nós vamos fazer aí. Acho que vai ser dia 18, né? Como é que nós vamos fazer? Porque você não vai poder ficar ali nessa interação com o pessoal, com as perguntas. Vamos trazer o alemão, o Fernando, para ajudar a gente. O alemão vai ter que vir na marra. Dia 18 ele tem que estar aqui com a gente de todo jeito. A gente sabe que ele anda também bastante ocupado. Sim. A igreja lá no Chile está lá com bastante atividade, que a gente está sabendo. Mas o Fernando tem que ir anotando aí. A gente fala, não, dia 18, não, 21, né? Dia 21. Sexta-feira, 21 de janeiro. Já queria deixar a propaganda aqui. O convite ao Jean para falar conosco tem a ver com uma carga específica que o Senhor colocou no coração dele e a respeito da qual ele tem compartilhado muito em São Paulo, compartilhou também com o pessoal lá do sul, né, do Paraná, Santa Catarina, sei lá, o pessoal da região sul ali. E é um tema que é uma carga muito grande de todos nós que estamos nesse trabalho em serviço em favor da igreja, né? Que é a problemática, a grande problemática dos dias de hoje relacionada à pornografia e a relação entre, assim, o que está acontecendo no mundo e entrando dentro da igreja em relação à pornografia e a relação disso com a tecnologia. A sua abordagem vai ser mais ou menos por aí, né, Jean? Isso, exatamente. Vai ser uma bênção para mim poder estar com vocês aqui. De fato, esse é uma doença não só percebida pelos cristãos, por quem conhece Jesus, mas já denunciada por muita gente no mundo. Muitos médicos no mundo têm alertado para a gravidade dessa doença, que por muitas vezes é silenciosa, e quando aparece já causou muito dano, muito problema. E a gente vive num paradigma aí que esse assunto é muito pouco tratado e por vezes na igreja também, e é tempo, eu digo que a gente precisa abrir essa caixinha de Pandora e jogar luz aí dentro, né? E Deus é luz, não há área nenhuma na vida humana que ele não deseje iluminar com a verdade, com a palavra dele. Então, na palavra de Deus tem solução para esse problema, para essa doença que está afetando tanta gente. Eu não quero antecipar muita coisa aqui, mas eu sei que você conhece bastante dos números que envolvem essa problemática. Sim. Uma perguntinha rápida aqui. Você sabe dizer se os números das pessoas afetadas por esse problema hoje, ele é maior do que os números daqueles que estão envolvidos com drogas de qualquer tipo? Marcos, eu vou fazer esse exercício de trazer algumas pesquisas que já foram feitas nesse assunto. Isso ajuda a gente a não ter uma visão romântica, ou não sei se essa é a melhor palavra, mas uma visão parcial do problema. Ou mas, uma visão ingênua. Uma visão ingênua, exatamente. Como se isso não fosse um problema que afeta muitas pessoas, né?
inclusive na igreja, tá? Mas eu não vou precisar esse dado, mas assim, por se tratar de um problema, de uma droga, vou chamar assim, completamente difundida e sem proibição, que qualquer pessoa que tenha um aparelhinho desse tem acesso de graça a qualquer momento, sem nenhum tipo de rastreamento, tá? E que o dano desse vício pode ser maior do que drogas sintéticas, a pornografia tem uma capacidade de viciar maior do que muitas drogas e sem causar rastros. Então, assim, para mim, a minha pesquisa pessoal, eu não conheci ninguém, nenhum jovem ou adulto que não tenha sofrido com esse problema. Eu nunca conheci uma pessoa que não tenha sofrido com esse problema. Eu nunca conversei com um jovem que não tivesse tido algum problema com pornografia na vida. Então, fora da igreja não precisa nem dizer, mas dentro da igreja. Isso aí é forte, é muito forte, muito forte. Bom, eu sei que o que você tem para falar envolve de forma assim clara o mundo adulto. Sim. Mas nossa conversa, nossa entrevista com você vai ter bastante também do foco que tem a ver com deixar vir a mim os pequeninos, os pais estarem atentos para livrarem os seus filhos dessa praga, dessa miséria, que está destruindo vidas, casamentos, famílias inteiras estão sendo destruídas. Amém. Estou com grande expectativa de que a sua experiência, o seu ensino nessa área venha realmente ajudar muitas famílias no Brasil e fora do Brasil. Amém. Amém. É isso. Vamos, orem por nós aí, para que esse tempo seja, para que o dia 21 seja um tempo de Deus aí mesmo. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, disse o Senhor. Amém. Vamos lá, vamos entrar no nosso tema de hoje, então. Ou tinha alguma coisa a mais, alguma dica técnica, ou seja lá o que for? Fique à vontade aí. Não, é isso. Assim, eu tô lendo aqui o chat, as mensagens que vocês estão mandando. A gente deixa para o finalzinho ali alguma resposta, alguma pergunta importante do chat. E é isso. Vamos começar, vamos entrar no tema. Amém. Amém. Vamos lá, então. Nossa fala hoje, nosso compartilhar hoje é sobre o que é o Natal para um cristão. Antes de dar qualquer explicação a respeito de história ou da Bíblia, eu queria contar rapidinho para vocês a minha experiência pessoal, né, em relação ao Natal. Eu me lembro bem, isso assim, é inesquecível para mim. Na minha infância, eu diria assim, eu acho que na minha infância o Natal era o dia mais esperado do ano. Quando começava a chegar o fim do ano, assim, eu começava a contar os dias ali. Já em novembro eu estava contando os dias para a chegada do Natal. Essa lembrança é bem vívida na minha mente. Nós éramos de uma família relativamente simples, não posso dizer que éramos pobres, sempre tivemos alimento e o que vestir, mas era uma vida sempre bastante apertadinha, né? E ocorre que o Natal era assim, já dias antes começava, a casa ficava toda enfeitada. A árvore de Natal era sempre natural, meus pais faziam questão de comprar uma árvore natural, a casa ficava cheirando a vinho, né? E assim, no dia 24, era toda a parentela ia lá para nossa casa, né? Por fato de meu pai ser pastor e tudo, então a família era grande, era um dia de rever os primos e principalmente, para ser franco, sincero, era um dia de ganhar presente, né? Era assim uma época que
Meus pais se esforçaram muito para nos presentear, para nos dar algo que durante o ano eles não podiam. Era visível esse esforço. Eu me lembro que eu ficava esperando muito por esses presentes. Quando chegava o dia do Natal, meu pai sempre fazia uma reuniãozinha, sempre tentava comunicar para os parentes, lembrar que a ênfase é de que o sentido do Natal era o nascimento de Cristo, né? Alguns dos parentes não estavam no Senhor, ele sempre procurava dar essa nota, mas eu, sinceramente, sempre segui pensando que era o dia ideal para ver os parentes, ver a casa enfeitada e ganhar presente. Esse era meu coração, acho que de toda a infância e também na adolescência. E depois que eu me converti, que eu fui cair na real, assim, lendo a Bíblia, foi que eu percebi que não tinha nada, absolutamente nada na Bíblia a respeito dessa festa, nem no sentido, vamos dizer assim, secular, nem no sentido... Ô, Jean, estou sentindo um ruído de fundo aqui, não sei se é seu microfone ou se eu que estou com problema aqui. Assim, mas depois de me converter, eu disse, olha, isso aí não tem nada a ver com nada, nem com festa popular, nem com coisa espiritual. Mas a verdade é que, para mim, na minha infância, e eu creio que para minha esposinha também, na infância dela, sempre foi algo de valor nesse sentido que a gente falou aqui, né? E quando nós casamos, tivemos filhos e sempre procuramos dar a eles a mesma coisa que nós tivemos, né? Aquilo que nós recebemos na infância, uma árvore, presentes, a gente sempre procurou dar isso às crianças, porque na nossa infância isso tinha sido precioso para nós, era uma coisa de família, né? Mas, assim, nunca tentando passar um sentido espiritual, né? E eu posso dizer, falar não só por mim, por minha esposa, todos os companheiros de ministério, as famílias que se desenvolveram dentro da igreja, todos com essa mesmíssima visão, uma visão simples da coisa. É um dia que todo mundo reúne a família, comem bem e distribuem presentes e não vemos nada de pecaminoso nisso, né? Então, mas nunca transformamos isso em algum tipo de festividade cristã ou alguma coisa da igreja, algum culto, alguma celebração especial, mencionando qualquer coisa de que esse dia era o dia do nascimento de Jesus. Aqueles que nos acompanham há décadas sabem bem que a nossa postura sempre foi assim, bastante simples, e quem quer festejar em casa com a família festeja, quem acha que não tem importância não dá importância, nunca demos valor e nunca fizemos crítica quanto a isso. E continuamos com esse mesmo posicionamento, passaram-se as décadas, os filhos cresceram, os filhos tiveram filhos, e hoje muitos desses filhos, a grande maioria, faz a mesma coisa com aqueles que são os nossos netos, né? Procurando aproveitar essa ocasião para ter um momento de alegria com a família. Como nós decidimos não interromper as lives nesse período, eu achei que era bom aproveitar essa oportunidade, sabendo que ia estar com vocês, de compartilhar com vocês duas coisas a respeito do Natal, que eu penso que seriam... a primeira não é tão importante, a segunda eu considero de extrema importância. Mas, realmente, a primeira coisa que eu queria expor para vocês é assim, que a origem, se você ouvir alguém criticando Natal, dizendo que a origem do Natal é uma festa pagã, não discuta com essa pessoa porque ela está certa, tá? Realmente, a origem do Natal é uma festa pagã, né? Na Europa, no dia
era muito importante para as populações na Europa, sempre viviam, eles não tinham geladeira, né? Então, eles viviam sempre do que estavam plantando, do que estavam colhendo no dia a dia. Então, o inverno era um tempo dificílimo para eles, e eles comemoravam aquilo que é chamado de o solstício do inverno, né? Que geralmente entre dia 21 ou 22 de dezembro é que o Sol, no dia 21 de dezembro ou 22, sempre está com um ângulo maior em relação ao plano do Equador. Então, é o dia, assim, a noite mais longa e o dia mais curto. Quando esse processo começava a reverter, eles comemoravam isso, porque eles dependiam do Sol. Então, era um culto realmente, assim, pagão, era uma celebração ao Sol, né? Foi se transformando em festas sempre pagãs, festas de fertilidade, de libertinagem, tudo muito parecido com aquilo que no Brasil nós temos no Carnaval, né? Onde as pessoas, mesmo as pessoas que durante o ano, eu já conheci muita gente que dizia que durante o ano andava direitinho, mas que Carnaval era para se soltar e fazer o que queria. E isso era o que acontecia na Europa nos primeiros séculos da era cristã, né? E essa coisa, ela muda quando um papa chamado Gregório, ele enviou um missionário à Inglaterra, o nome dele era Agostinho, não estou falando do Santo Agostinho, era um outro Agostinho. E ele indo à Inglaterra, pregando o evangelho, lá se converteu, dizem que se converteu um rei de uma região chamada Kent. E não é Kent, é Kent, com T no fim. E uma parte do povo começou a vir também nas reuniões e começaram a frequentar, assim, ficar abertos à fé cristã, né? Mas o missionário, um dia teve que escrever para o Papa, diz que tinha muitos deles que estavam se convertendo, mas que não abriam mão do festival. E o festival era um vale-tudo, né? E ele não sabia o que fazer para que eles deixassem de seguir aquelas tradições pagãs. E que o Papa, parece que é o Papa Gregório, né, escreveu para eles assim: se você não pode vencê-los, junte-se a eles. É algo muito parecido com o que aconteceu na história aqui do Brasil. Quando o Brasil foi colonizado, vieram os missionários jesuítas e tiveram muita dificuldade com a situação dos escravos que adoravam os cultos, adoravam os ídolos que eles aprenderam a adorar lá no continente, da onde eles vieram, né? E assim, os missionários não conseguiam mudar isso. Eu penso que isso é uma coisa muito especial, muito específica aqui do Brasil. Parece que na Filipinas aconteceu algo semelhante, mas qual foi a orientação que receberam? Foi de que para cada um daqueles ídolos, né, para cada um dos orixás, fosse dado o nome de um santo católico. E assim, tipo assim, dizendo que os santos católicos da Igreja Católica eram mais poderosos do que aqueles orixás. Então, os escravos pegaram cada um daqueles, deram um nome católico, mas o interesse deles era dizer que estavam adorando algum determinado santo da Igreja Católica, mas por trás eles sabiam que eles estavam adorando um dos... E me parece que esse fenômeno não aconteceu mundo afora, é bastante particular do Brasil, segundo algumas informações, eu posso estar equivocado quanto a isso, né? Então, esta é realmente a origem. Eu não estou dizendo aqui que não pode ter árvore de Natal, presentes, né, coisa desse tipo. Nós não estamos
assim, condenando isso, porque nós vemos que as famílias fazem na maior inocência, ninguém está aí cultuando nada, não está cultuando ninguém, apenas queremos salientar aqui que não é boa essa conversa de que, na verdade, o Natal é para comemorar o nascimento de Jesus. Porque esse argumento, ele também não tem base bíblica, né? Não há nada nas Escrituras que fale sobre comemorar esse dia. Nada de comemoração do dia que Jesus nasceu. Há, sim, uma comemoração instituída pelo próprio Senhor Jesus de celebrarmos na ceia a sua morte e nos lembrarmos da sua morte, né? Então, eu penso que há figuras que vão entrando que elas acabam enfraquecendo, ao invés de fortalecer a visão da pessoa de Jesus, há figuras de Jesus que, no meu entendimento, elas distorcem o nosso conhecimento da sua pessoa, da sua grandeza, da sua dignidade, da sua realeza, da sua majestade, né? E nós nunca vimos na Bíblia nada para que ter que pegar, montar uma manjedoura, que está ali José, que está Maria. Não existe nenhuma referência a isso. Eu me preocupo com as imagens que, vamos dizer assim, elas, de alguma maneira, elas dissolvem a visão da glória de Jesus. Uma visão que eu não gosto, que existe mundo afora, há séculos, é a visão de Jesus como uma ovelhinha. Quando fala que Jesus foi como ovelha ao matadouro, mas você vai ver que a palavra que João usa é o cordeiro. Não está falando de Jesus como aquela ovelhinha de pele com aquela lã branquinha, fofinha. Isso não combina com a imagem de Jesus. Na verdade, quando nós vemos lá em Apocalipse 5, o cordeiro, como havia sido morto, é um cordeiro adulto e com chifres. E olha que o cordeiro com chifres, você tem 2 chifres, né? E Jesus foi visto lá, a visão de Jesus em Apocalipse 5 é com 7 chifres. Porque chifre na Bíblia significa autoridade, significa governo. Por isso, Jesus aparece com 7 chifres, que significa toda autoridade, todo governo e todo poder. Então, essa figura de Jesus como uma ovelhinha, ela não ajuda a conhecer a pessoa de Jesus. A mesma coisa aconteceu durante a história. O homem, assim, aquele homem que a gente vê fotos durante, assim, artistas por séculos, assim, fazendo gravuras, pinturas de Jesus pendurado numa cruz, mas muitas vezes com traços afeminados, e procurando passar uma simbologia de que Deus contém tanto o lado masculino como o lado feminino. Isso não é verdade. Isso é uma distorção da verdade. Deus se apresenta como pai. Deus nunca foi mãe. Deus não é mãe. Deus é pai. Isso faz parte do desejo de desmontar a realidade de quem é Deus e como que ele assim instituiu a família, né? E eu também penso que não é conveniente aquela visão de Jesus, nem como um carneirinho, nem como um homem meio afeminado, e tampouco como um eterno bebezinho. Eu poderia dizer assim, algum dos irmãos aqui pode ter sido um bebê muito lindo, né? Se você, por exemplo, está casado e mostrar lá a sua foto de quando você era bebezinho, pode ter sido muito lindo, mas a tua esposa não vai te respeitar e te amar hoje por causa disso. Ela vai te amar e te respeitar por causa do homem que você é hoje. Então, da mesma maneira, a nossa relação com Cristo não é uma relação com um bebezinho, é uma relação com essa pessoa majestosa, gloriosa, grandiosa, que é o nosso Senhor Jesus, né? Então,
depois de tudo isso, volta à pergunta: o que realmente qual é o verdadeiro Natal para o cristão? Então, a primeira coisa que eu quis dizer era dar essa descrição histórica e o fato de que a Bíblia não aponta nessa direção. Mas, então, por que essa pergunta e qual é a resposta? Eu vou pedir para o Jean botar aí para nós um texto. Nós vamos ler esse texto e eu quero dizer para vocês o que eu, pessoalmente, creio que é o Natal. Bota para nós aí, Jean, texto de Filipenses 2, nós vamos ler do 5 até o 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Não está dizendo aqui que assumindo a forma de bebê. Ele nasceu, é óbvio, como um bebê. Mas a grandiosidade é que ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Isso é a verdade que a Bíblia fala sobre a encarnação. E eu quero dizer para você assim: toda vez que você celebra esta verdade, toda vez que você se rende a esse fato, todas as vezes que você abraça o fato de que Jesus a si mesmo se esvaziou, e você busca e procura ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, toda vez que você faz isso, você, no seu coração, está comemorando a encarnação de Jesus. O nascimento de Jesus é a encarnação de Jesus. E você não deve comemorar isso dia 25 de dezembro. Você deve comemorar dia 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1º de janeiro e o ano todo. Isto deveria ser feito por todos os dias na nossa vida. Para o discípulo de Jesus, todos os dias do ano é Natal. E eu quero te convidar hoje para você viver isso com o Senhor. Que todos os dias do ano sejam comemoração no seu coração dessa realidade imensa, incompreensível, de que Deus se fez carne. Com isso, que o Senhor, amanhã, ou daqui a pouco, que daqui a pouco já é amanhã, esteja abençoando a comunhão de vocês com família, com parentes. Isso é precioso, né? E que Deus esteja abençoando as crianças, dando alegria ao coração de crianças que ganham presentes, mas que todos saibamos, juntos, que o Natal é hoje, o Natal foi ontem, o Natal é amanhã, e o nosso Natal é sempre na comunhão com o nosso Senhor Jesus, Deus feito carne. Amém? Jean, quer voltar aí, meu querido? Estou de volta. Foi bastante resumido hoje, foi mais curtinho. É isso aí. Tem uma turma aqui com a gente. Começamos com alguns irmãos e o negócio foi crescendo aqui, já triplicou a quantidade de gente que está aqui na sala. Muito bom. Amém. Deixa eu dar um oi pro povo aqui, ó. Daniela Menezes, Verônica Santos, a Maria Lídia Rocha, Valdemiro de Oliveira, quem mais está com a gente? Jorge Antônio dos Santos, Neilton Sena, Cássia Calmon, tem uma turma aqui escrevendo no chat, Diego Santos, Jordana Soares, olha, vamos ter essa turma toda aqui. Bom, vocês não escreveram perguntas sobre o tema aqui no chat,
Amém. Então, estamos tranquilos, né, Marcão? Amém. Se a nossa live fica um pouco mais curtinha hoje, anima mais alguns que estão na correria a assistirem a Exato. live amanhã. Então, estamos Exatamente. muito felizes aqui de poder ter compartilhado. E na semana que vem, quinta-feira, pretendemos estar aqui de novo e nós queremos falar um pouquinho sobre o tema. Não sei, a gente já deu título, Jean? Você já deu um título? A gente tinha dado um título, sim. As promessas de Ano Novo. Todo mundo faz promessa de ano novo. E o que o Senhor nos propõe no lugar de promessas de ano novo? Como é que nós podemos começar o ano que vem, esse novo ano, com uma proposta que não seja uma proposta humana, promessa de ano novo, que todo mundo faz, mas que seja algo real, que dê efeito na nossa vida. Amém. Amém? Amém. É isso. Vou convidar você também, confere aí se você está inscrito aqui no canal, isso é importante, tá? E lembrar você outra vez que ao invés de sexta-feira, tá? Na semana que vem, ao invés de sexta, nós estaremos aqui na quinta, tá? Excepcionalmente, esses 2 episódios foram antecipados, obviamente, pelas festividades, tanto do dia 25 como do dia 1º, tá? É isso. Lembrando aqui, já, que antes de falar sobre o Natal, a gente estava conversando sobre uma entrevista que a gente vai ter com você aqui, marcada para o dia 21 de janeiro, sobre um tema importantíssimo, crucial, delicado, que é o tema da pornografia e de como a pornografia está destruindo vidas e famílias. Sim. E nós vamos ter aqui como nosso convidado para compartilhar, nós vamos ter o nosso querido Jean aqui. Muito Tá bom. bom, querido? Dia 21 estaremos juntos aqui e não para falar, mas eu estou aqui em todas as transmissões, vamos estar juntos. É isso. Amém. Amém. Um grande abraço a todos vocês, meus queridos. O Senhor abençoe vocês hoje e sempre. Amém. Tchau, tchau, irmãos.